Olá, quem fala com vocês no estúdio é Ekaterina Nesterenko. Hoje vamos falar sobre as explosões em Briansk e no Tartaristão. A inteligência militar ucraniana está atacando os soldados de Kadyrov na Berdiansk ocupada. Drones das Forças Armadas da Ucrânia atingem o gasoduto da refinaria de petróleo de Slaviansk e Putin tenta seduzir Trump com jazidas do Ártico e negócios conjuntos após uma paz vantajosa com a Ucrânia. Orbán mais uma vez propõe dividir a Ucrânia e transformá-la em um estado tampão entre a OTAN e a Rússia. O lucro da Rosneft despencou 70%. Mas Putin destina um recorde de 166 bilhões de dólares para fins militares. Zaluzhny alerta, mesmo que a guerra seja congelada, isso será apenas uma pausa antes de uma nova rodada. Tudo isso e muito mais em apenas alguns segundos. E agora, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Ucrânia Hoje para não se perder pelo YouTube. Então vamos começar. Soldados da principal agência de inteligência da Ucrânia puniram os soldados de Kadyrov em território ocupado. No dia 29 de novembro de 2025, 2 explosões aconteceram no distrito de Berdiansk, na região de Zaporíjia. Os agentes da inteligência ucraniana e os partisãos locais descobriram o esquema que os soldados de Kadyrov do batalhão Akhmat estavam fazendo. Eles roubavam combustível, transportavam e vendiam diesel bem na beira da estrada, sempre no mesmo lugar. Enfim, era tipo uma pequena startup de gasolina do Armat ali no vilarejo até a Ucrânia chegar. Os batedores colocaram minas no ponto de venda e esperaram até que os atravessadores ocupantes se reunissem lá de novo. No momento em que se concentraram, aconteceu a primeira explosão. Os que sobreviveram saíram correndo. Mas o show continuou. Depois de um tempo, outro picape inimigo chegou ao local já vazio e aí explodiu pela segunda vez. O resultado? Menos 2 carros do Akhmat. As perdas entre o pessoal inimigo ainda estão sendo esclarecidas, mas com certeza existem. E por mais difícil que seja, nossos militares continuam resistindo à horda russa, que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. A noite, na Rússia, está mais clara do que de dia de novo. Da noite de sábado para domingo, vários alvos foram atacados por drones ucranianos ao mesmo tempo. Petróleo e a refinaria Slavyanskaya Eka, no Kraia de Krasnodar, e a região de Anapa. Olha a explosão. Resumindo, mano, tá só. No território da refinaria, um cano de gás foi danificado, infelizmente sem um grande incêndio. Mas a onda de choque foi forte. Ao mesmo tempo, nós ferroviários nas áreas ocupadas de Donbas também foram atingidos. Lá foram registrados ataques de drones e interrupções na logística inimiga. Já na região de Rostov, depois do ataque noturno, uma caldeira parou e uma empresa industrial pegou fogo. O que exatamente estava pegando fogo, as autoridades russas, como era de se esperar, não informam. O Tartaristão também não ficou de fora. Em Yelabuga, houve barulho de novo. Bem na região de Yelabuga, onde fabricam os Shaheds. Já é o segundo ataque nos últimos dias. No dia 28 de novembro, também houve um incêndio por lá. Em Bryansk, menos uma locomotiva. Agentes do movimento clandestino Atash incendiaram locomotivas elétricas na ferrovia, atrapalhando o cronograma dos russos para o transporte de munições na direção de Sumi. E enquanto o Ministério da Morte da Federação Russa anuncia 33 drones abatidos com sucesso, vocês sabem muito bem do que eles esqueceram de mencionar. E quantos chegaram ao destino? Enquanto isso, nos canais Z já estão comparando a escala dos danos do ataque ucraniano de 13 de novembro em Novorossiysk com a Operação Teia de Aranha. Segundo eles mesmos, os drones destruíram a área de posicionamento do complexo S-400, detonaram 4 lançadores de 7 e junto com eles foram destruídos também 2 radares.
E depois ainda chegaram Neptunos no terminal de petróleo. Mas a operação militar especial, lembro, ainda está seguindo o plano. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do ZEUA. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreve também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós, por enquanto, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. A Ucrânia está sincronizando as sanções dos Estados Unidos contra a Rosneft e a Lukoil. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou novas restrições contra empresas russas e suas subsidiárias, assim como contra pessoas que organizam a destruição sistemática dos ucranianos com o uso de drones. Os nomes específicos ainda não foram revelados, mas o sentido é claro. A pressão sobre a economia e o setor de defesa da Rússia continua. Segundo Zelensky, isso é só o começo. Vamos em frente. Preparação do 20º pacote de sanções da União Europeia, reforço das restrições contra a frota fantasma, a indústria militar russa, colaboradores e propagandistas. E o resultado das sanções americanas, como se diz, já está evidente. Segundo a Reuters, o lucro líquido da Rosneft despencou 70% em 9 meses, totalizando apenas 277 bilhões de rublos. Isso é 3,5 bilhões de dólares, ou até mais, em meio a altas taxas de juros, petróleo barato e fortalecimento do rublo. Anteriormente, sanções semelhantes do ZEUA levaram ao fechamento dos postos de gasolina da Lukoil na Finlândia, o que demonstra claramente o efeito da pressão conjunta. Em outras palavras, a estratégia da Ucrânia e de seus aliados está funcionando. Por mais que tentem, as sanções realmente afetam o bolso do Kremlin, limitando sua capacidade de fazer guerra e desenvolver economia paralela. Enquanto isso, as mulheres russas sobrevivem como podem. Ela encontrou um trouxa, casou, convenceu o marido a ir para a guerra, ficou viúva rapidinho e recebeu do governo uma indenização de 190 mil dólares. Saiba mais sobre as viúvas negras russas na nossa reportagem. Uma russa comum gravou em vídeo seus sentimentos de alegria depois de se casar, ser o tipo de homem que ela procurou a vida inteira. Ele vai para a operação militar especial, então pronto, vou registrar as crianças do nome dele. Recebe um pagamento único de 5 milhões. E ainda recebe um valor mensal, tipo, sei lá, uns 200, 300 mil, né? Além disso, dá pra dizer que o escapamento é foda pra caralho, sim. Jardim de infância, benefícios. E ele é ele? Escola, benefícios. Também é possível ganhar um prêmio considerável se algo acontecer ao marido recém-casado na linha de frente. Uma viúva devastada pela dor terá uma melhora significativa em seu bem-estar. Resumindo, eles o mataram lá. Sim, a casa, sei lá, vamos comprar ou não. Depois que esse vídeo apareceu na internet, a mulher de Tchomin ficou se justificando por um bom tempo, dizendo que as palavras foram tiradas do contexto. Ela queria dizer algo totalmente diferente. Se você casar com um soldado da SVO, recebe o valor da entrada do apartamento. Ou então, se o marido for pra SVO, eu recebo tal quantia de dinheiro. Isso não é um argumento pra chamar a atenção. Esses não são blogueiros que só querem causar polêmica. Trata-se simplesmente de um raciocínio comum dentro da estrutura do sistema construído, o que apenas demonstra que isso já é prática comum há muito tempo. Sim. Na Rússia, essas mulheres já começaram a ser chamadas de viúvas negras. E por dinheiro, eles não hesitarão em fazer qualquer coisa. Elas escolhem intencionalmente homens alcoólatras e de baixa renda, se casam com eles e os mandam para a linha de frente. E depois que eles morrem, gastam os milhões do seguro funerário. Tudo é fácil e simples. Agora, você encontra um homem que está servindo na operação militar especial, ele morre e você recebe 8 milhões. É um esquema que funciona. Com certeza. Hoje em dia, muita gente faz isso. Muitas mulheres vêm até nós com esses 8 milhões, compram algum apartamento baratinho. E procuram de novo? Não sei, não perguntei. Vou ter que perguntar. Então é um esquema que realmente funciona. É um plano de negócios. Vladimir Rechetov nasceu junto com a irmã, numa pequena vila do norte da região de Orenburg. Quando a irmã cresceu, ela se casou e se mudou para Samara. Vladimir tinha uma relação tensa com ela,
mas ele costumava visitar seus sobrinhos com frequência. Nos dias em que estava em Samara, ele frequentava um clube de informática local, onde bebia com o dono, Armen Barsanian. Talvez o empreendedor Armen tenha visto no companheiro de copa uma chance de enriquecer, já que dos parentes próximos de Vladimir restava apenas a irmã. E o principal, Vladimir era solteiro. O ano novo de 2025 e as férias Titkov passou em Samara, inclusive no Air Game. Foi lá que Armen mostrou ao amigo bêbado a foto de sua irmã, Asmik, de 38 anos, e propôs que ele se casasse com ela. No primeiro dia útil após o feriado, em 9 de janeiro de 2025, Titkov se casou. Ele nunca chegou a ver a noiva. No dia seguinte ao casamento, Armen levou seu novo parente ao comissariado militar do distrito de Oktyabrevsk. Lá, Vladimir assinou o contrato com o Ministério da Defesa. Já no dia 10, o jovem noivo partiu para a guerra e 3 dias depois perdeu-se o contato com ele. No verão de 2025, a irmã de Vladimir, Tatiana, recebeu uma alegação da unidade militar informando que, em 28 de abril, seu irmão havia desaparecido. E no outono, um amigo da irmã, por acaso, no cemitério onde estava enterrado seu primo, viu um túmulo com a foto do irmão de Tatiana. No dia 6 de outubro, Tatiana foi ao comissariado militar do distrito de Oktyabrevsk. Não de imediato, mas a funcionária confirmou que Vladimir Titkov foi enterrado em 11 de setembro. O corpo foi identificado por Osmik, com quem ele se casou antes de ir para a frente de batalha. Foi assim que Rechetova percebeu que o enterro havia sido organizado pelos Vorosian. Foi feito um exame de DNA no corpo de Titkov? Como a esposa conseguiu reconhecer o marido se nunca o tinha visto? Ela recebeu o auxílio funeral pelo Vladimir? E o principal, quem está enterrado no túmulo? Tatiana, a irmã dele, agora procura as respostas para essas perguntas junto com o advogado. Com a ajuda dele, ela espera conseguir a exumação do corpo, além de provar que o casamento de Vladimir com Asmik foi fictício e colocar todos os envolvidos na prisão. A irmã garante que não está atrás de dinheiro, mas sim de justiça. Embora, se o casamento for anulado, ela será a única herdeira dos milhões do irmão falecido. Não está claro se Vladimir Rechetov foi a primeira vítima de Aska, mas é óbvio que ele... Sozinho, o irmão e a irmã Vartsoia não teriam conseguido realizar um golpe desses. Essa história foi contada à publicação russa pela irmã do falecido Vladimir, Tatiana. E essa é apenas uma entre muitas fraudes em que as viúvas negras podem estar envolvidas. Isso é um fenômeno muito comum. Resumindo, acontece o tempo todo. Vocês inventaram, criaram um sistema, promovem e fazem propaganda disso nos seus canais Z. Receba 5 milhões de rudos? Lá, tipo, pelo primeiro ano de serviço e por aí vai. Os próprios estados competem entre si para ver quem paga mais para atrair o máximo de carne possível. O jornal escreveu assim sobre vários esquemas em que atuam as viúvas negras e contou histórias reais. O objetivo final, obviamente, é o enriquecimento. Tem até garotas que conseguiram se casar não com um, nem com 2 soldados da SVO. Ekaterina Morozova, de 29 anos, de Tula, uma viúva negra experiente, recebeu 2.500.000 por um marido da SVO. No funeral dele, ela conheceu a próxima vítima, que teve o mesmo destino terrível. No terceiro esquema, as esposas de um dia não agem sozinhas, mas em grupo. Um caso assim aconteceu na região de Arkhangelsk. 3 moradores locais convenceram uma desconhecida a casar-se com uma delas e ir para a guerra. Seus cúmplices receberam 15 milhões de rublos. Os familiares contataram a polícia. A investigação revelou que os golpistas aplicavam golpes regularmente, visando solitários, alcoólatras e desempregados. Quando você literalmente hipoteca seu filho, marido ou pai para conseguir dinheiro, é algo monstruoso. Isso é uma traição absoluta a nós mesmos. E o Estado construiu um sistema no qual isso se tornou comum. Encontrar um patrono militar na Rússia não é tão difícil. Para isso, existem grupos em redes sociais, no Telegram e até bots especiais que procuram participantes da chamada Operação Especial. A Rússia está preparando gastos recordes para a guerra contra a Ucrânia. Putin assinou a lei do orçamento para 2026. A Rússia planeja gastar pelo menos 166 bilhões de dólares em necessidades militares. Isso é quase 1/3 de todo o orçamento do país. E, provavelmente, os maiores gastos militares desde os tempos da União Soviética. Ao mesmo tempo, segundo a mídia russa, os gastos sociais estão sendo cortados e os impostos para a população vão aumentar consideravelmente. Em outras palavras, o Kremlin escolhe a guerra e o exército, e o povo que se adapte à nova realidade. Os russos foram aconselhados a se preparar para uma nova reforma da Previdência nos próximos 20 anos.
O efeito da reforma da Previdência de 2018, quando foi decidido aumentar gradualmente a idade de aposentadoria para 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, será esgotado nos próximos 20 anos. É o que acreditam os especialistas do Instituto de Economia da Academia Russa de Ciências. Eles estimam que, até 2045, o país precisará reformar seu sistema previdenciário novamente devido ao envelhecimento da população e à crescente pressão sobre o orçamento. Nossos jornalistas sabem todos os detalhes. A Rússia volta a discutir as pensões. Desta vez, não haverá nenhuma tentativa de fingir que tudo está sob controle. Os economistas, falando francamente, davam. Daqui a 20 anos, o país precisará de uma nova reforma da Previdência. Não é porque alguém vai querer, mas porque, do contrário, o sistema simplesmente não vai sobreviver. Não, vida fácil vocês não vão ter. E vamos cobrar com ainda mais rigor. Haverá menos pessoas em idade ativa e mais aposentados. Isso significa uma coisa só. O modelo atual não conseguirá sustentar quem se aposentar na década de 2040. E quem vive de aposentadoria hoje já sente isso. Se não fossem meus filhos, eu já teria morrido de fome. Tô falando a verdade mesmo. Não deixam a gente fazer nada. Quem tentar reclamar, logo vão calar a boca. É assim que o nosso governo sabe agir. Os aposentados russos estão longe de ser um exemplo de velhice tranquila. São filas nos postos de saúde, economizar nos remédios, sacolas de macarrão em promoção, a conta de luz e água que todo ano pesa mais do que qualquer reajuste prometido. Batata virou uma catástrofe, simplesmente. Eu já nem me permito comprar repolho à toa, e batata agora é um problema sério. Frango, poxa, isso aí então é coisa de outro mundo. Frango já tá caro, e nem vou falar do Peru. E peixe, então, já tá 500 e lá vai. Eu fico indignada com o preço da batata. Por que a batata tá tão cara? Tem gente que rala na horta pra passar o verão sem gastar demais. Tem gente que continua trabalhando enquanto tem forças, porque só aposentadoria mal dá pro básico. E olhe lá. Nas grandes cidades ainda dá pra aguentar, mas nas regiões é praticamente impossível. Pra eles, a gente é só gado mesmo, nada além disso. O importante é que eles estão bem vivos. O principal é que não falte nada pra eles. E o povo, que é o povo? O povo ainda vai aguentar coisa pior. Meu respeito a eles. Salvou muitos. Como se diz, de baixa renda, inclusive eu. Minha aposentadoria é de 14 mil. Não sou o único assim. Tem muita gente nessa situação. Bom, a situação tá bem complicada. A gente quer trabalhar. Vamos torcer pelo Putin também, pelo que ele prometeu de aumentar a aposentadoria dos pensionistas. Agora, os especialistas dizem que, se nada mudar, só vai piorar. Hoje em dia, o equilíbrio se mantém graças às injeções do orçamento e subsídios que cobrem o déficit do fundo de pensão. Mas, à medida que a população envelhece, esse déficit só vai aumentar. Além disso, a partir de 1º de janeiro de 2026, o imposto sobre valor agregado, IVA, será aumentado na Rússia. A alíquota vai subir de 20% para 22%. Isso significa que tudo que a pessoa comum compra, comida, roupa, serviços, vai ficar mais caro. O mais engraçado é que os funcionários ainda afirmam que as emendas apresentadas ao governo vão beneficiar a economia. Pois, segundo eles, isso dará ao Banco Central da Rússia a possibilidade de reduzir a taxa básica de juros. Antes de tudo, esperar que qualquer aumento de impostos possa, em princípio, colocar a economia em uma trajetória de crescimento mais alta é simplesmente tolice. O aumento da idade para aposentadoria só adiou o problema, não o resolveu. A Rússia está gradualmente se aproximando do momento em que as escolhas vão se tornar mais difíceis. Ou reduzir os gastos, ou aumentar novamente a idade de aposentadoria, ou mudar o próprio princípio de cálculo das pensões. Cada uma dessas opções vai agradar menos a alguém do que as outras. A ironia é que a pobreza dos atuais aposentados russos não é uma exceção do sistema, mas sim o seu reflexo mais fiel. Aqueles que hoje são jovens podem receber benefícios ainda mais escassos no futuro. A vida não vai ficar mais fácil sozinha. As previsões não prometem uma melhora gradual. Elas apontam para o aumento da carga, redução do número de trabalhadores e crescimento da proporção de pessoas mais velhas. E esse é um caminho direto para que o sistema social comece a mancar ainda mais. Enquanto isso, publicamente, Trump finge que está resolvendo as coisas. Se deve ou não fornecer mísseis de longo alcance Tomahawk para a Ucrânia, ele já recusou informalmente de imediato. Como escreve o jornal The Wall Street Journal, seu enviado especial, Witko, ofereceu a Kiev uma alternativa em vez de um punhado de mísseis que não resolveriam nada.
isenção de impostos americanos. A publicação destaca que, em outubro, quando Zelensky foi a Washington para garantir mísseis de longo alcance Tomahawk para as Forças Armadas da Ucrânia, o que permitiria atacar refinarias russas e forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações, Witkoff aconselhou a Ucrânia a pedir a Donald Trump uma isenção de tarifas por 10 anos, o que, na opinião dele, aceleraria significativamente o desenvolvimento econômico do país. E isso não é surpreendente. Na véspera, foi justamente Witkoff quem iniciou a conversa de Trump com o ditador russo Putin antes da visita de Zelensky à Casa Branca. Na véspera, Trump conversou com Putin e o ditador do Kremlin era fortemente contra a transferência dos mísseis. Como podemos ver, Trump ouviu o conselho. Após essa conversa, o líder americano decidiu suspender a questão do fornecimento dos Tomahawks. E isso não é tudo. A publicação escreve que o Kremlin secretamente ofereceu à Casa Branca um projeto de plano de paz por meio de empresários. Segundo fontes, a versão original era ainda mais abrangente. Falava-se em salvar a economia russa e os Estados Unidos poderiam ter sido os primeiros beneficiários à frente da Europa. E, considerando o gosto de Trump por grandes negócios, não há nada particularmente surpreendente. Dmitriev fazia lobby por um esquema no qual corporações americanas poderiam ter acesso a aproximadamente 300 bilhões de dólares congelados, justamente esses ativos do Banco Central da Rússia na Europa, para projetos russo-americanos. A reconstrução da Ucrânia sob a administração do Zeula, a exploração de recursos minerais do Ártico e grandes negócios com metais de terras raras e recursos energéticos. Esse plano permitiria ao Kremlin redesenhar o mapa econômico da Europa e se inserir nele por meio dos Estados Unidos, enfraquecendo seus aliados. O resultado oficial ainda é desconhecido. A decisão, por enquanto, está sendo mantida em segredo. Enquanto isso, segundo o Washington Post, já na próxima semana, a administração Trump pretende pressionar fortemente Zelensky para forçá-lo a resolver a guerra de acordo com o plano Eu, a Rússia. O ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, atualmente embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzny, apoiou em uma coluna para o Liga.net a ideia de um cessar-fogo de longo prazo com a Rússia. Na opinião dele, tal trégua daria à Ucrânia tempo para realizar as reformas necessárias e reconstruir o país. Nós, ucranianos, claro, buscamos a vitória total, o colapso do Império Russo, mas também não podemos descartar a opção de uma longa trégua, que dure anos, porque esse é justamente um dos modos mais comuns de terminar guerras ao longo da história. Ao mesmo tempo, a paz, mesmo que seja apenas uma pausa antes da próxima guerra, oferece uma chance para mudanças políticas, reformas profundas, reconstrução plena, crescimento econômico e o retorno dos cidadãos. No entanto, Zelensky alertou que, mesmo que a guerra seja congelada por anos, isso será apenas uma pausa antes de sua possível retomada, já que o objetivo do Kremlin permanece o mesmo: a eliminação da independência da Ucrânia. Quando falamos sobre vitória, é preciso ser honesto e dizer o seguinte: a vitória é o colapso do Império Russo e a derrota é a ocupação total da Ucrânia devido ao seu próprio colapso. Todo o resto é apenas a continuação da guerra. Nesse sentido, o general destacou que, antes de se chegar a uma paz rápida sem garantias de segurança suficientes, o que, em sua avaliação, dificilmente é possível agora, a continuação da guerra é inevitável. O amigo de Putin, Orbán, mais uma vez propõe dividir a Ucrânia. Após a visita a Moscou, o putinista Orbán soltou mais uma narrativa imperialista. Segundo ele, a Ucrânia supostamente deveria perder parte de seu território, que o Kremlin manteria após a Conferência Internacional de Paz. O primeiro-ministro da Hungria também afirmou que a Ucrânia deveria existir como um estado tampão entre a OTAN e a Rússia. Supostamente, Moscou e a OTAN precisam chegar a um acordo sobre o tamanho do exército ucraniano, enquanto Kiev supostamente precisa apenas garantir que ninguém o subjugará. Assim, Orbán chamaram-na de a única solução possível a longo prazo. Entretanto, o presidente polonês Karel Nawrocki recusou-se a encontrar-se pessoalmente com um amigo de Putin na cúpula do Grupo de Visegrad em Budapeste. O motivo foi a visita de Orbán a Moscou e o contexto desconfortável que Varsóvia decidiu não apoiar. Piada na Rússia terrorista. Putin encarregou o governo de criar no exterior uma percepção objetiva da Rússia como um Estado democrático de direito.
Isso está previsto na Estratégia de Política Nacional aprovada até 2036. O quão distante a Rússia de Putin está de ser um Estado democrático? É sobre isso que vamos falar agora na reportagem. Putin resolveu causar alvoroço de novo. Peço que não diminuam o ritmo no cumprimento das tarefas estabelecidas. Agora, por ordem do chefe do Kremlin, os funcionários devem convencer os estrangeiros de que a Rússia é, antes de tudo, sobre democracia e lei. Hoje mesmo, Volodin começou a contar para todo mundo, ele é o presidente da Duma estatal, começou a contar para todo mundo que, vejam só, estrangeiros estão fugindo para a Rússia dessa Europa amaldiçoada. Para que você acha? Pela liberdade de expressão? Formar assim no exterior uma opinião objetiva sobre a Rússia como um Estado de direito faz parte da estratégia do Kremlin até 2036. Vamos supor, por um minuto, que um dia a guerra finalmente acabe ou pare. Isso não significa que o Kremlin vai esconder seus principais desejos em algum porão, nada disso. Enquanto Putin estiver no poder, seus principais desejos continuam lá, não vão a lugar nenhum. Qual é o maior desejo dele? O maior desejo dele nem é a Ucrânia. O maior desejo de Putin hoje é redefinir o mundo novamente, para que ele possa trazer todas as ex-repúblicas do Bloco do Leste para sua influência. Mas afinal, para quem isso é mais direcionado? Para os próprios russos? Para levantar o espírito patriótico deles? Ou para o público externo? Os funcionários não precisam explicar tudo isso ao eleitor russo. O eleitor russo entende perfeitamente que nada disso existe. Mas para as pessoas do Ocidente é preciso explicar tudo isso, como a Rússia é boa, como tudo aqui é maravilhoso e como tudo tá ruim para eles no Ocidente. Lá no Ocidente, tudo tá ruim, não existe liberdade de expressão, não existe nada. Eles são todos enganados, coitado. E até ficam sem o petróleo e o gás russo barato, porque todo mundo é ruim assim. No discurso, parece um paraíso, direitos iguais, liberdades, valores tradicionais, mas na realidade é repressão, restrições e responsabilidade criminal por expressar opinião. Isso é algo que não existe. Ou seja, que liberdades existem hoje na Rússia? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não se pode falar, não se pode se reunir e também não há eleições. Ou seja, não existem liberdades civis. Então, o que dá para contar para um ocidental sobre como é boa a vida na Rússia? Nem vou falar das questões puramente econômicas, como hoje mesmo lemos que o governo russo ligou a impressora de dinheiro porque o déficit orçamentário é simplesmente gigantesco. Aí é que está o problema. Além das histórias sobre a Rússia ideal, o Kremlin também quer intensificar a promoção da cultura russa e dos valores tradicionais no exterior. Ou seja, influenciar outros países não é suficiente para eles, querem mais. Eu diria que, infelizmente, Putin é bastante eficiente nessa estratégia de propaganda dele. E quando Trump chegou ao poder nos Estados Unidos, ele achava que tudo isso era bobagem. E talvez ele realmente ache que Putin defenda valores tradicionais. Embora, que valores tradicionais são esses se o próprio Putin nem tem família? Que valores tradicionais são esses? Pelo amor de Deus! E o mais engraçado é que Putin apresenta tudo isso como se fosse uma luta contra a russofobia. O documento também foi criado para ajudar a preservar a unidade dos povos e a integridade territorial do país. Em que a propaganda de Putin é diferente da propaganda soviética? Ela se diferencia pelo fato de que Putin investe enormes quantias de dinheiro na propaganda. Por um lado, e por outro lado, eles atuam de forma tecnologicamente competente. Ou seja, eles pegam e usam todos os métodos modernos. Uma tarefa difícil recaiu sobre os ombros dos funcionários russos. Mas por que eles? A Rússia não possui outros meios de influência mais confiáveis e familiares? Para as autoridades, isto é mais uma história de terror. Porque, como sabemos, os funcionários públicos adoram passar férias na Europa. E, portanto, quando isso lhes é dito diretamente, também serve como um aviso. Nem pense em ir a qualquer lugar sem permissão. É preciso dizer que hoje, de fato, na Rússia, sem autorização, você praticamente não vai a lugar nenhum, porque, quase como nos tempos soviéticos, os passaportes internacionais estão sendo confiscados. A Rússia tenta construir uma bela fachada, que ela mesma destruiu.
Mas o mundo também não é cego. E no caso do Kremlin, as ações não têm nada a ver com as belas palavras. Maria Zakharova decidiu encerrar o assunto que, ao que parece, mais a incomoda. Em uma entrevista recente, ela afirmou seriamente que as conversas sobre seu alcoolismo são pura fake news da OTAN. E você entende o porquê? Não há mais nada para encontrar. Procuraram até debaixo de pedra, ao que parece. Acho que, sem exagerar, foram gastos bons esforços para que, em algum lugar nos bastidores da OTAN, ou nos corredores da OTAN, ou nos gabinetes da OTAN, encontrassem algum motivo para inventar alguma coisa ruim sobre mim. Lembro que quem diz isso é a mulher que acusou a OTAN de atacar a URSS. Durante anos, ela contou histórias sobre mosquitos de combate e biolaboratórios na Ucrânia. Agora, está sinceramente indignada porque alguém ousou falar sobre seu vício prejudicial pela taça. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!